Olá, corretor, mais um vídeo útil para você. Olha só, quando você acessar a nossa pasta compartilhada, você vai se deparar com um material rico que vai te ajudar no dia a dia, né? Fortalecendo seu conhecimento dentro da área do direito médico, fortalecendo seu conhecimento dentro dos produtos da JPMed. Então vamos lá. O que que a gente encontra nessa pasta compartilhada, da qual você precisa solicitar uma autorização para entrar e eu vou te dar essa autorização. Então vamos lá. Você vai encontrar apresentações, coberturas, declarações, folders, manuais, modelos, posts de WhatsApp, propostas, tabelas, esses treinamentos e demais vídeos. Então vamos lá. Dentro das apresentações, o que que você consegue encontrar? Todas as apresentações que eu faço aí na vida, seja nos treinamentos presenciais, seja quando eu faço com um corretor novo. Então, são slides que eu gosto, que eu apresento, monto para poder mostrar o que é a JPMed e, ao mesmo tempo, está aqui disponível para você também, para que você tenha esses acessos, ok? Que mais? Quando eu volto aqui, eu tenho abas coberturas. Isso aqui é muito interessante. Porque dentro da aba cobertura, eu tenho esse material chamado coberturas exclusivas. Ele é muito bom. Ele é um material que tem aproximadamente 20 páginas, mas ele fala de cada cobertura de forma individual. Tudo aquilo que eu falei para vocês na aula anterior está aqui, ó, explicado um por um também em forma escrita, ok? Que mais? Eu tenho esse material aqui em forma de imagem. Às vezes você quer colocar no seu Stories, no seu Instagram, enfim, no seu status. Tá aí um material também que você pode estar colocando para te ajudar com as coberturas da JPMed e um material de uma página só que também vai facilitar no seu momento de venda. Nós temos aquilo de coberturas que eu apresentei na aula anterior, né? Então tem elas aqui de escrita uma a uma. Eu tenho aqui explicando como é que é o nosso processo de franquia, que eu também expliquei na aula anterior para vocês. Que é mais? Sobre a retroatividade, também um modelinho, né, de retroatividade, são imagens também que vai facilitar a sua visualização com esses métodos diferentes de gravação de imagem. E eu tenho um guia explicativo onde eu pego os dispositivos gerais do contrato da JPMed e a gente destrincha numa leitura mais fácil para que você consiga entender item a item do que está coberto, o que é risco incluído e o que é risco excluído. Ok, corretor? Está nas suas mãos, hein? Beleza. Quando a gente sai dessa aba coberturas, nós nos deparamos com declarações. Isso é muito importante. Aqui dentro eu tenho duas declarações. Uma daquela que eu comentei com vocês, do médico que opta em não trabalhar mais com cirurgias e quer ser exclusivamente clínico para aderir aos planos de demais especialidades, como também eu tenho uma declaração de retroatividade, aquela declaração que eu comentei com vocês, que é importante que ele assine, justificando, não é nem justificando, mas reconhecendo que ele não tem um conhecimento de uma possível judicialização. Que mais? Folders. Eu tenho materiais aqui que são materiais que você pode estar compartilhando com o seu profissional, profissional de saúde, para que ele entenda melhor qual a proposta da JPMed. E eu tenho algumas campanhas exclusivas, uma específica de dentista e outra exclusiva para veterinários. Que mais? Temos aqui na aba manuais. Esse aqui é só um manual. Ele está até um pouquinho desatualizado, mas dá para você aproveitar. Mas o meu vídeo está muito melhor do que esse manual aqui. Mas se você quiser uma coisa rápida, é só um manual de como gerar propostas. Ou seja, aquelas informações no passo a passo de quando você entra para poder fazer a contratação no site, ok? Vamos mais. Modelos. Bom, aqui é muito interessante. Aqui eu tenho novamente aquelas orientações para que a gente tenha. Falei para vocês na aula, mostrei essa apresentação aqui sobre pessoa jurídica. Caso você não tenha visto, de qualquer forma, é o nosso último slide, não tem problema, você ainda vai ver. Mas eu tenho aqui um modelo para contratação PJ, um modelo para contratação PJ de clínicas veterinárias
e um modelo, caso você queira utilizar, para que tenha um documento formal e não quer simplesmente só passar o nome do o nome falar somente a precificação via Zap sem problema, não tem problema aqui. Tem um modelinho, preenche esses espaços que estão em amarelo, preencha com a informação que você já vai ter conhecimento, você vai saber preencher isso sem problema e passa a cotação, modelo de cotação para o seu profissional de saúde. Posts do WhatsApp, isso é muito importante. Se você já faz parte do nosso grupo de WhatsApps, diariamente você recebe informações de condenações. Gente, aquelas informações não são propositais, né? Não são, desculpa, não são aleatórias, elas são propositais. Elas estão ali todo dia. Primeiro, para que você tenha conhecimento de como anda o cenário de condenações no Brasil. E segundo, aquilo vai te ajudar a angariar novas prospecções. Porque quando você olha aquele tema e estuda um pouquinho sobre cada artigo daquilo, se você vai ter em mente um profissional que pode se enquadrar ali, manda aquilo para o profissional, comece a mostrar para ele que o Brasil mudou. O Brasil não é mais como era antigamente, onde as pessoas não processavam. Hoje em dia eles processam por qualquer coisa, né? Então, de deixar o seu médico ou seu profissional de saúde já preparado para uma possível judicialização, então mostre para ele que existe proteção e que a JPMED é a solução, tá bom? Nossa, ficou um jargão bonito, né? Então aqui tem. Então eu separei por mês, desde quando eu adentrei a J, né? Desde quando eu entrei e faço parte do time da JPMED, eu comecei a implementar isso aí. Então eu tenho aqui, ó, abril, maio, junho, julho e vou atualizando com todas essas publicações que eu coloco no WhatsApp todos os dias, ok? Que mais? Tabelas. Ah, isso aqui é muito importante, né? Eu mostrei para vocês uma aula que eu falei da parte comercial dos planos. Então, existem aqui as duas tabelas, uma numa formatação mais cheia, onde tem outras informações da JPMed, uma coisa mais completa, e outra que é mais compacta, aonde eu tenho só a capa e logo em seguida já vem a precificação, ok? Eu tenho uma tabela de investimento. Essa tabela ela é simples somente com os preços que estão no site, tá? E eu tenho aqui três quadros importantíssimos. Eu não poderia deixar de comentar ela com vocês, principalmente esse quadro. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ela aqui, gente. Olha só que interessante esse quadro. Esse quadro são aqueles profissionais da área da estética, né, que optam em trabalhar somente com estética e não com a sua formação tradicional. Só que é muito importante o seguinte, que você fale para esse profissional que você está fazendo a adesão dele e ele não é médico, que ele precisa de algumas particularidades para que a gente consiga defendê-lo sem problema perante uma judicialização. Quais são essas aí? Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, o fisioterapeuta, para que ele seja habilitado a trabalhar com estética, ele precisa ter uma pós-graduação, lato sensu, em fisioterapia dermatofuncional de no mínimo 360 horas tem reconhecida pelo MEC. Então é muito importante. Se ele chegar para você e falar que ele trabalha com estética e te mostra um certificado de 20 horas, 30 horas, esquece, ele não tem cobertura se um dia ele for condenado, ok? Então ele precisa. E quem fez isso? Foi a seguradora? Não, foi o próprio conselho dele através de determinada resolução. Vamos para o enfermeiro. O enfermeiro, a mesma coisa. A gente até descreve aqui o que ele pode fazer, tá, gente? E aí, na sua formação, ele precisa apresentar um documento para você que fale sobre que ele tem uma pós-graduação em enfermagem estética, com também 360 horas. E detalhe, ele precisa ter no histórico ou no próprio certificado, no seu verso, a escrita de que ele teve 100 horas de estágio supervisionado. Isso é muito importante, estágio ou práticas supervisionadas, porque assim o conselho, através das suas resoluções, consegue defendê-lo numa possível judicialização. O biomédico, mesma coisa, né? Ele tem que ter uma pós-graduação em biomedicina estética ou correlata a esses nomes, tá, gente? Com uma carga horária também maior que 360 horas. E o cirurgião dentista, pasme, ele precisa ter, gente, 500 horas
de curso de harmonização orofacial, tá bom? Isso é muito importante, não são 360 horas. No caso do cirurgião dentista, ele precisa de 500 horas, tá bom? Um grande abraço para você e use e abuse, creio eu que já acabei com tudo, use e abuse desse material que está aqui. Treinamento é o que a gente tem, é o que talvez você tenha acessado, talvez você tenha, você esteja vendo pelo YouTube. Se não estiver vendo pelo YouTube, nós temos os links através aqui de treinamento e esses vídeos são um vídeo que fala sobre o portal do corretor, você corretor, para que você consiga visualizar. Hoje a gente vai mostrar para você. Para que você consiga visualizar como é que está o andamento dos seus clientes, tá? Se ele está adimplente, se ele está inadimplente e quanto que você tem de comissão para receber. E a gente tem um outro vídeo, é um vídeo institucional, um vídeo que já foi para o YouTube, tá aí, é um vídeo de 1 minuto e 10. Caso você não consiga baixar aqui, me peça o vídeo, eu reencaminho para você, e esse pode ser um primeiro momento de você prospectar novos clientes, porque é através dele que você consegue startar para o seu profissional de saúde a curiosidade em querer aprender o que é a JPMed, ok? Eu acho que é isso aqui tudo. Façam bom proveito das minhas aulas, assistam, reassistam, assistam 500 vezes e se ainda tiver dúvida, não tem problema. Entre em contato comigo, mas não deixe de estar sempre se atualizando. Caso eu tenha uma nova atualização, eu vou comentar com vocês no grupos, nos grupos, não precisem se preocupar, tá bom? Um grande abraço para vocês, tchau, tchau e façam bom uso desse material.